contar mais, vamos conversar de Darcy Ribeiro. Com quem vamos conversar sobre Darcy Ribeiro? Com o professor André Borges de Matos, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Minas Gerais, né, professor? Tudo bem? Tudo bom, André? Prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, viu? Sempre uma alegria poder falar de um tema, para mim, tão importante. Eu acho que para todos nós brasileiros, né? Sim, estou em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, uma cidade histórica, né, no interior de Minas. E estou aqui lecionando na universidade, né, conforme você disse, aqui no Vale do Jequitinhonha. É, é, eu nem fiz essa apresentação, vamos dizer assim, o Darcy Ribeiro que fez isso, fez aquilo, ou a gente costuma, quando vai fazer em vídeo, assim, reduzir a pessoa a um cargo, coisa assim. Eu acho que eu levaria 3 horas e meia só para começar a apresentar o Darcy Ribeiro, André. Então, é possível reduzir um pouco assim o tamanho de tudo que ele fez e o que ele representa? Olha, eu acho muito difícil, André. Assim, quando eu comecei a me interessar pelo Darcy Ribeiro, eu ainda estava finalizando meu mestrado, né, na época, em antropologia. E uma das questões que mais me chamaram assim a atenção, que de fato foi o que despertou meu interesse pelo Darcy Ribeiro, foi exatamente essa capacidade dele ser muitos, né, ao mesmo tempo. Ele mesmo gostava muito ele usava aquela ideia que ele tinha várias peles, como as cobras, e ele trocava muito de peles. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e despertou, de fato, o meu interesse por esse autor, né, mas, sobretudo, por esse grande intelectual brasileiro. Então, realmente, eu acho muito difícil a gente conseguir resumir, né, ou definir o Darcy Ribeiro em poucas palavras, né, ou de uma única maneira. Eu acho que ele, de fato, é um intelectual, né, assim, multifacetado, e nós poderíamos, na nossa conversa aqui, dar diversos rumos para, né, porque a gente quer falar. Então, enfim, mas eu acho que isso que é a riqueza, né? Agora, acima de tudo, se eu fosse tentar fazer uma definição maior assim, do Darcy Ribeiro, o que, que eu acho que se destaca mais, eu elegeria talvez pelo menos um ponto assim que eu acho importante, que é o profundo amor que ele de fato teve pelo Brasil, né? O Darcy Ribeiro, claro, é um autor já, enfim, já vai fazer um século de nascimento, então ele é um autor de outra época, mas eu acho que ele faz parte aí de um grande conjunto de pensadores que tomou o Brasil como objeto, mas não só como um objeto de reflexão distanciada, mas também um objeto com o qual eles se envolveram, né? O Darcy Ribeiro, eu acho que a gente com certeza pode dizer que é uma característica forte da trajetória do Darcy Ribeiro, esse envolvimento com as causas pelas quais ele tanto lutou. Então, eu acho que isso que eu diria assim, né, no primeiro momento, nós tentássemos definir o Darcy Ribeiro, eu acho que foi um grande apaixonado pelo Brasil, né? É isso que eu diria. Agora, é claro que ele tem também outras qualidades aí que mereceriam destaques, né? Como ele foi inaugurador de muitos projetos, né? Que se referem tanto à antropologia, que foi a área dele, mas também outras áreas que eu acho que são estratégicas para o Brasil, como a educação, a questão indígena. Então, eu acho, enfim, para tentar responder essa sua primeira pergunta, eu diria isso, assim, um autor apaixonado pelo que fez, apaixonado pelo objeto, né, sobre o qual ele se debruçou, e, claro, apaixonado pelo país, né, que ele viveu e defendeu, acho que durante a vida inteira. Perfeito, André. O Darcy, assim, talvez a gente possa dividir assim, até os anos 50, um etnólogo e etnógrafo, ele viveu em comunidades indígenas com algumas etnias diferentes. Depois ele se envolveu profundamente com a educação, ele fez parte do governo federal, principalmente o governo Jango, né, André? Sim. Aí, no golpe, dizem que ele foi o último cara a ser tirado lá do Palácio do Planalto, queria enfrentar os militares sozinho, esse era um pouco do espírito dele. Aí, exilado, produziu um monte de livros, pensamentos sobre a América Latina, Brasil. Quando ele volta ao Brasil, ele se enfia na política de novo, é vice-governador do Rio de Janeiro com Brizola, cria programas revolucionários de educação, depois senador, e daí, um pouco nesse período de Senado, ele escreve O Povo Brasileiro, que é talvez
das obras mais importantes, ou pelo menos das obras mais conhecidas dele. Daí estou tentando resumir esses fazimentos, que é um termo que o próprio Darcy usava, fazimentos, mas que não dão conta, como o André vai explorar um pouco. André, de tudo isso que ele fez, qual é a parte que você como pesquisador, se apaixona por essa, como educador, como político ou como antropólogo? É engraçado, assim, eu não costumo pensar no Darcy Ribeiro de maneira fragmentada, não. Eu não consigo separar essas coisas, sabe? Quando eu escrevi minha tese, eu tentei exatamente entender esse percurso, essa trajetória desse autor, que o levou, no final das contas, né, sobretudo no final da vida, a ser o Darcy Ribeiro que a gente conhece. Né? Eu parto de uma ideia, que talvez seja uma ideia um pouco acadêmica, assim, né, mas conceitual, que diz muito respeito às discussões sobre trajetórias, biografias, né, que a gente tende a ver os autores do fim para o começo. Né? Então, a gente conhece o Darcy Ribeiro, que é o Darcy pós-exílio, né, dos anos 80, 90, sobretudo, quando ele começa efetivamente a atuar nas causas maiores, aí se torna mais conhecido do grande público. Mas se a gente tentar fazer o exercício inverso, que foi o que eu tentei fazer, começar do começo, né, não me influenciar pelas ideias que mais marcaram essa trajetória, a gente vê que tem ali uma certa coerência no fato dele ser um autor que participou de muitas frentes diferentes, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma questão importante que para os interessados aí na vida e na obra do Darcy Ribeiro é que, de fato, ele foi um intelectual de uma época em que as ciências sociais, a antropologia, mesmo o mundo acadêmico, ele não estava plenamente institucionalizado no Brasil. Então, é muito difícil a gente pegar um autor dos anos 40 e 50 e identificá-lo com uma única linha de pensamento, uma única instituição, né? Assim, eu converso muito com as pessoas que têm interesse no Darcy e faço a pergunta, olha, tentem associar o Darcy Ribeiro a uma instituição, eu não sei se as pessoas sabem onde ele estudou, onde ele lecionou, ninguém sabe isso, né? Então, é muito interessante porque é um intelectual que é ele, né? Tem até essa história aí que eu ouvi, não sei se é apócrifa ou não, né? Que quando se pedia currículo para o Darcy Ribeiro, ele, em vez de mandar o currículo, ele mandava uma folha com o nome, Darcy Ribeiro, né? Que é o que resumia tudo que as pessoas precisavam saber sobre esse personagem. Eu vi isso uma vez na Unicamp, uma professora da Unicamp, então eu acho que isso é bem emblemático, assim, de um autor que, de fato, transitou em muitas áreas diferentes. Exatamente porque, não que ele fosse excepcional nisso, mas eu acho que naquela época, os intelectuais, né, no mundo ainda não, em que a academia não era tão institucionalizada, era mais fácil o trânsito, inclusive em relação ao público, né? Então, eu não saberia, assim, André, dar uma resposta qual é o aspecto do Darcy Ribeiro que eu gosto mais. Vai depender muito do momento, né? Eu tenho, por exemplo, os primeiros livros do Darcy Ribeiro, que pouca gente conhece, as monografias mais antropológicas, como você disse, dos anos 50, final dos anos 40, anos 50, eu acho que são um primor de trabalho científico, né? Bem dentro dos cânones na época da antropologia. Então, para quem gosta de antropologia e tem interesse, é uma face que encanta efetivamente, né? Porque, enfim, de fato um trabalho de muita qualidade. Por outro lado, a gente pode pegar também o ativismo político, a questão indígena, como você disse, né, a atuação dele junto aos indígenas, que também desperta o interesse. Então, eu estou dizendo tudo isso porque vai muito assim do humor do dia, né? Eu acho que dependendo do interesse ou que está naquele momento nos inquietando, a gente pode recorrer a uma dessas facetas. Agora, hoje, né, considerando aí a situação que nós todos estamos vivendo no mundo e no Brasil, eu acho que, sem dúvida, o trabalho dele mais voltado para tentar explicar o Brasil, eu acho que eu destacaria esse aspecto hoje, né? Considerando assim como algo que de fato é muito relevante, não só o povo brasileiro, né? Eu acho que o povo brasileiro de fato é um livro, é difícil falar sem ser injusto, né? Ele é mais conhecido do que bom, né? Então, assim, eu acho que o Darcy Ribeiro tem livros fantásticos anteriores ao povo brasileiro, que no final das contas é o que embasa o povo brasileiro, né? Ele mesmo dizia que o povo brasileiro é um ponto final, mas que ele começou a escrever lá atrás, ainda na época
do Serviço de Proteção aos Índios, né, o SPI, onde ele trabalhou nos anos 50. Então, quer dizer, toda essa obra em que ele tenta explicar o Brasil, e não só o Brasil, mas o Brasil e a América Latina, eu acho que é fundamental, sobretudo hoje em dia. Então, enfim, eu acho que essa é a faceta que hoje, né, considerando hoje o meu interesse, o contexto que a gente vive, é a que eu destacaria aí como a mais importante de ser conhecida e a que eu mais, digamos, é a que me desperta mais interesse ainda hoje, né, desde a minha pesquisa inicial lá, na época em que eu estava me formando ainda na pós-graduação, mas ainda hoje são os livros que eu mais visito, certamente são esses. A gente não sabe qual tirando de qual tijolo, se não vai desmontar o edifício todo. Exatamente. O Darcy é bem assim, né? O Darcy falava algumas vezes, André, que ele não entendia por que é que tinha dado errado no Brasil. Assim, ele nunca perdeu a força de lutar pelas coisas aqui, mas ele ficava procurando o que é que deu errado. Você encontra isso na obra dele, assim, alguns pontos que são respostas a essa própria pergunta que ele fazia? Eu acho que você tem toda a razão. Essa é a pergunta do Darcy Ribeiro, né? E eu acho que isso tem uma explicação, assim, porque é preciso. O Darcy ele se forma, como eu disse, no final dos anos 40, 50, quando ele começa efetivamente a se formar como intelectual, como profissional. E aquele foi um momento meio utópico para o Brasil, né? E ele participou ativamente disso, então a industrialização, o crescimento do país, né, a modernização, depois veio o próprio governo João Goulart com as reformas de base. Então, eu percebo, se a gente consultar os documentos da época, eu trabalhei muito com as cartas do Darcy Ribeiro, cartas que ele trocava com outros intelectuais, a gente percebia que existia um clima de muito otimismo ali, né, em relação ao que poderia ocorrer com o país. E aí vem o golpe militar, né, de 1964, que quebra esse sonho, essa utopia. E então ele parte para o exílio, onde ele ficou 12 anos, né, exilado, claro, a contragosto, produzindo muito, mas certamente com o desejo de sempre retornar ao Brasil. Então, eu acho que foi aí que surgiu essa indagação, que é muito recorrente na obra do Darcy Ribeiro. Por que um país que tinha tudo para dar certo, né, ele costumava se referir ao Brasil como uma nova Roma, né, um país que tinha tudo para florescer, como um povo novo, um povo, né, voltado para o futuro, enfim, toda a discussão que ele faz, inclusive no povo brasileiro, e aí, de repente, tudo dá errado, né, com o golpe de 64. E, assim, claro que não sei se é a única explicação, mas a minha interpretação da obra do Darcy é que ele dá muito peso assim, ao papel das elites brasileiras, sabe? É uma crítica muito dura a um certo descompromisso da elite, quer dizer, da elite de uma maneira geral, que poderia fazer o país funcionar, que poderia fazer o país de fato melhorar e de repente isso não ocorreu. Então é como se houvesse uma traição, né, a um projeto que poderia dar certo. Então, de fato, a explicação, eu diria que está correto, isso existe mesmo na obra dele, e eu tenderia a interpretar de que a elite ocupa um papel central, as elites brasileiras, né, colonizadas, ocupam um papel central na tentativa de explicar esse projeto fracassado, né, esse projeto que não permitiu ao Brasil ser autônomo em relação ao seu próprio futuro. Então, eu diria isso, assim. Agora, é um tema complexo, assim, né, ele teria que voltar. Na verdade, André, eu li muito, claro, eu li tudo do Darcy Ribeiro praticamente, né? Mas cada nova leitura a gente faz uma nova interpretação, né? Então, enfim, talvez merecesse uma nova análise, mas o que eu tenho até agora seria isso, assim. Eu acho que essa seria a minha tentativa de responder a sua pergunta. Olha, André, se prepare, então, porque a gente aqui na beira já do centenário de Darcy Ribeiro, né, provavelmente essa obra vai retomar o Sem dúvida. espaço de discussão, né, nos lugares e tal. Como é que você colocaria, não estou falando de hierarquização, porque talvez isso seja besta demais mesmo, né, procurar alguma coisa nisso, mas uma localização do Darcy com relação a outros grandes pensadores de Brasil. Gilberto Freire, Sérgio Buarque,
Mais recentemente, a gente tem Gessé Souza, não sei se ele está num grupo como esse, Caio Prado, enfim. Como é que você coloca o Darcy nesse grupo todo? Eu acho, acima de tudo, eu acho que o Darcy Ribeiro foi um grande intérprete do Brasil. Então, eu colocaria o Darcy Ribeiro dentro da tradição dos grandes ensaístas, né, que começou aí, claro, você tem desde o século XIX, mas vamos colocar um marco aí do início do século XX, que é quando começa a surgir esses grandes explicadores, essas grandes obras sobre o Brasil. E eu acho que o Darcy Ribeiro é parte dessa tradição, né, de pensamento social brasileiro. Então, eu situaria certamente dentro dessa tradição maior. O livro, por exemplo, que eu acho que é um livro fantástico, um livro seminal, que é Os Índios e a Civilização, né? Certamente é um livro, isso que eu estou dizendo não sou eu, né? Isso salvo engano, é um artigo que eu li de um antropólogo, João Pacheco de Oliveira, há muitos anos, eu não tenho a referência exata, salvo engano, isso foi publicado num jornal, e ele dizia que os índios e a civilização deveria, de fato, figurar entre as grandes obras do Brasil, tal como Casa Grande Senzala e outras grandes obras, né? Então, certamente o Darcy Ribeiro faz parte disso, dos grandes ensaístas que tentaram entender o Brasil. E, além disso, eu acho que ele também se debateu com uma questão, que é uma questão que vem desde o século XIX, ele deu uma outra roupagem para isso, mas, de certo modo, isso é muito presente, que é a questão das três raças, né? Da questão da mistura racial. Então, isso está lá no Gilberto Freire, né? Tem até essa discussão hoje sobre o mito da democracia racial, né? Que é uma interpretação da obra. O Darcy Ribeiro, ele também ele dialogou com esse tema. Ele não falava propriamente de raça, né? Ele falava dos três contingentes, dos três grandes grupos que formaram o Brasil e transformaram o Brasil no que ele chamava de um povo novo, né? Um povo que não está tanto ligado às tradições do passado, porque são uma mistura de tudo isso que veio aqui, né? Os indígenas que já estavam aqui, claro, os europeus que vieram posteriormente e os africanos que vieram escravizados. Então, esse deu um caldo de cultura, assim, que para ele era uma coisa muito positiva, né? Então, quer dizer, essa questão das três raças, né? Do encontro, isso está muito presente. Então, eu também situaria dentro desse debate, né? Embora eu acho que pouca gente explorou isso, e eu tenho percebido que há, em alguns momentos, uma interpretação equivocada, como se ele estivesse simplesmente atualizando uma discussão antiga, né? Meio que reificando a raça, essencializando a raça. Então, eu acho que isso mereceria, talvez, uma análise mais aprofundada. Mas, certamente, eu acho que é um tema que o situaria lado a lado com outros autores, tanto do passado quanto do presente, né? Porque eu acho que isso ainda é um tema que é atual, né? E está vigente, porque nós ainda não resolvemos essa questão, né? Então, enfim, não sei se é nesse sentido que você fez a pergunta, né? Mas eu situaria dentro desse grupo maior, assim, de questões e de autores. Eu fico tranquilo, eu faço perguntas aqui completamente aberto a não ter nada a ver a minha pergunta e o entrevistado dá sentido a ela. É o que normalmente acontece. André, me diz um negócio, já pensou se alguém chega para você e fala: André, crie uma universidade do nada, do zero, da sua cabeça, como fez o Darcy? Eu não sei se foi exatamente assim, mas enfim, fica parecendo que foi isso que ele fez com a Universidade de Brasília, quando nem se chamava Universidade Federal, né? Não tinha essa nomenclatura. Aí ele cria uma universidade. Essa universidade, pelo que se sabe, durou até o golpe só. Hoje em dia, existe alguma coisa daquela ideia dele? O que era tão diferente? O que ele queria para o sistema educacional, para o terceiro grau? A pergunta é muito legal, assim, né? Porque o Darcy, claro, ele não é propriamente o criador da UNB, né, da Universidade de Brasília, mas ele, sem dúvida, foi o grande articulador do projeto ali, esteve à frente, né? Foi o primeiro reitor da universidade, fez o projeto. Eu tive acesso a esses projetos originais, então é interessante que você consegue ver o passo a passo, né? Desde a ideia até a consolidação lá no final, as articulações e tudo. Então, é um projeto, de fato, muito, muito impressionante, assim, porque
o Darcy ele tentou traduzir nesse projeto, na minha interpretação, o que ele acreditava que deveria ser o papel das elites intelectuais, né? Então, como eu disse há pouco, as elites deveriam ser, antes de tudo, elites comprometidas com o Brasil e com os problemas do Brasil. O Darcy era, quer dizer, uma outra questão, é um parênteses, o Darcy era muito crítico do que ele chamava de uma erudição vazia, né? Ele tinha termos muito até pesados, assim, ele achava meio como traidores, né? Os intelectuais que ficavam mais presos às modas internacionais e tal. Então, ele tinha essa postura assim, muito clara de que o papel da intelectualidade é se engajar nas causas do país, né? A partir das demandas do próprio país. Então, eu acho que o projeto da UNB vinha um pouco com esse propósito, né? Você criar áreas estratégicas, cursos estratégicos, que pudessem, de fato, contribuir, né, para que o Brasil desse certo, para voltar à nossa questão interior. E tinha também, claro, uma questão de acesso, eu acho, uma democratização do ensino, né? Então, se eu estou me lembrado, André, eu posso, né, eu estou falando isso de memória, né, eu posso não estar tão certo, mas, se não me engano, o projeto tinha uma coisa assim de tentar deixar entrar um número grande de pessoas, né, de alunos, no caso, na formação universitária, e aí no próprio processo esses alunos iam sendo direcionados para uma área ou para outra, conforme os talentos, né, e aí o Estado deveria investir e financiar a formação desses alunos, né, desses estudantes. E eu acho interessante essa pergunta, porque mais recentemente no Brasil, esse estudo nunca foi feito comparativo. Às vezes eu até tento pensar em fazer isso. Houve iniciativas nesse sentido. O projeto Reúne, por exemplo, do qual eu faço parte na minha universidade, ele tinha, não era, ele não está tão voltado para essa questão estratégica, mas sim para essa ideia da democratização do ensino, de maneira que você possa permitir a entrada de um grande número de alunos, e neste processo você consegue identificar também os talentos, né? E aí você consegue direcionar. A UNB, salvo engano, ele tinha essa ideia de uma base, né? Os alunos entravam, então tinha, eu não lembro exatamente quantos períodos que era uma base comum, e depois eles se encaminhariam para áreas mais específicas, salvo engano. Então, algumas universidades atuais seguem isso. A minha universidade é um exemplo disso, né? Então, é interessante a pergunta, porque eu volto e meio, eu penso, olha, o Darcy lá nos anos 50 fez uma proposta, e é uma proposta que é atual, né? Ela ainda é atual. E eu acho que ela é atual porque os problemas que ele enfrentou lá, nós estamos enfrentando da mesma forma, né? Então, no que se refere à universidade, eu penso assim, se eu fosse construir uma universidade do zero, eu acho que essa ideia de uma formação de nível superior altamente comprometida com os problemas da nossa sociedade, eu acho que certamente seria um ponto-chave aí para a gente pensar um modelo universitário hoje mais ou menos como o Darcy Ribeiro pensou há 50 ou 70 anos atrás. O encontro com a obra de Darcy Ribeiro, como antropólogo, cientista social, como é que foi? Qual foi a coisa que te arrebatou? Quando eu era estudante de mestrado, a minha trajetória ela é um pouco torta dentro da antropologia, né? E que não é incomum, né? E eu acho isso rico, em certo sentido. A minha formação original em graduação em administração. Eu me graduei em administração e, por questões pessoais, né, eu acabei me interessando posteriormente por antropologia, e eu, então, entrei no mestrado em antropologia na Unicamp. E aí eu me deparei com um confronto de dois mundos, assim, né? Então, de um lado, eu vinha de um curso que tinha um viés muito pragmático, né, um viés muito né, enfim, da realidade das empresas, né, das organizações de uma maneira geral, e aí caí num curso que era altamente reflexivo, né, um curso que primava muito pelo pensamento acadêmico. Então, eu hoje, olhando de trás para frente, eu atribuo esse meu interesse por Darcy a esse incômodo que eu tinha na época, de estar entre essas duas, digamos, formações. E aí eu passei a me interessar por antropólogos e antropólogas que tinham uma atuação extra-acadêmica, fora da universidade, né? Então, o que a antropologia poderia fazer fora da universidade? Então, meu trabalho de mestrado foi isso, e foi então que eu encontrei o Darcy. O Darcy, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de um cara fora da curva, né, André? Assim, ele
Ele não segue definitivamente, como eu disse no início, os padrões de uma trajetória intelectual, né? Assim, então ele é um cara meio outsider, né? A gente pode usar o termo. E aí então eu resolvi entender isso. Como é que pode um intelectual da qualidade do Darcy Ribeiro, né? Da grandeza do Darcy Ribeiro, ter feito uma carreira fora da universidade? Né? Porque o Darcy não teve uma carreira universitária. Ele deu aula em universidade, certamente, tudo antes do exílio, né? Na Universidade do Brasil, na época, depois a Federal do Rio de Janeiro, mas ele certamente não foi um intelectual acadêmico. Então, isso é o que me despertou, né? Como é que o Darcy Ribeiro conseguiu fazer um trânsito de uma formação erudita, de uma formação acadêmica sólida, e como é que isso, de alguma forma, o ajudou, ou contribuiu, ou enriqueceu a experiência dele fora da universidade. Então, eu acho uma trajetória muito rica, né? E foi o que despertou assim o meu interesse, uma certa excepcionalidade dessa trajetória. Então, esse é o meu encontro com Darcy Ribeiro. Embora, eu gosto de dizer isso, eu nunca tenha sequer visto o Darcy ao vivo, né? Assim, nunca vi, não conheci o Darcy Ribeiro. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, é isso, assim, é um interesse por uma trajetória excepcional, né? Que transita muito bem entre o mundo acadêmico e o mundo não acadêmico. Nacional. Você falando assim, me vem um pensamento nessa pandemia, por exemplo, o enfrentamento da pandemia, a necessidade que o Estado tem quando tem a vontade, mas a necessidade que o Estado tem de organizar uma estratégia de ação. Falta antropologia, falta conhecimento do que é o povo, do nosso comportamento e tudo mais, quando vai traçar uma estratégia para que todo mundo mude o comportamento, para que esse comportamento seja de proteção de saúde pública e tal. Falta um mapeamento antropológico. A antropologia tinha que estar mais no dia a dia de todos nós, André? Sem dúvida alguma. Isso eu acho que é um ponto que mereceria de fato, uma questão para ser discutida em política pública mesmo, né? Assim, num patamar mesmo mais amplo, assim. Eu acho que falta. Eu acho, André, que uma das grandes vantagens da obra do Darcy Ribeiro, e talvez ele seja único dentro dessa ideia de situá-lo entre grandes autores, é que a obra dele é baseada em trabalhos empíricos, sobretudo junto aos indígenas, né, que ele viveu mais de uma década aí entre as comunidades indígenas. Então, quem lê Os Índios e a Civilização, por exemplo, embora seja um livro mais antigo, a gente conhece o Brasil profundo, né, aquele Brasil que o autor foi lá e conheceu efetivamente, né? Então, e isso é muito próprio do trabalho antropológico. A antropologia tem enfim, essa qualidade de conseguir acessar aquilo que quem está distante não consegue, que é a vida cotidiana, as demandas cotidianas, como pensam as pessoas, como pensam os grupos, né? Então, eu acho que, sem dúvida alguma, sobretudo nesse momento em que, quer dizer, literalmente é uma questão de vida ou morte, né? Eu acho que é preciso se conhecer o Brasil, eu acho que é preciso, e eu tenho muitas dúvidas de uma maneira geral, os gestores, né, eles têm um conhecimento, claro que tem conhecimento, mas o conhecimento a ponto de formular, por exemplo, políticas públicas ou, enfim, estratégias, seja em relação à pandemia ou não, levando em consideração a forma como as pessoas pensam. Então, eu acho que a antropologia tem sim esse papel, acho que os antropólogos podem, sem dúvida alguma, contribuir. Agora, eu não saberia dizer o que falta, né? Onde talvez merecêssemos até uma autocrítica, onde nós, antropólogos, estamos de fato errando ao não nos deixar que as pessoas reconheçam efetivamente a importância da antropologia. E é muito interessante também falar disso, porque eu tenho percebido, André, isso talvez seja mais restrito, né, ao campo da antropologia, que estão surgindo muitas críticas aos antropólogos, sabe, dentro desse debate do pós-colonialismo, do mundo decolonial, como se os antropólogos fossem aqueles que quisessem falar pelos outros e não deixassem os outros falar, né? Então, é claro que isso é uma interpretação equivocada da antropologia como um todo, um ou outro, naturalmente pode, mas a antropologia vem simplesmente no sentido de dar voz, né? E tentar fazer aí sempre que necessário, porque talvez hoje seja cada vez menos necessário, ainda bem, mas sempre que necessário fazer uma mediação, de traduzir universos culturais muito diferentes, que às vezes a gente não, de fato, né, a gente não consegue entender à primeira vista quem não é
quer dizer, que não é treinado para isso, né? Então, enfim, eu acho que cada campo de conhecimento tem sua contribuição, e a contribuição da antropologia, eu acho que é essa, questionar as grandes verdades, né? Porque está olhando também para aquelas verdades que não são as verdades hegemônicas, que são as verdades apagadas, a história que não é contada, as vozes que são caladas. Então, acho que nesse momento é fundamental, assim, o papel de antropólogos e antropólogas nesse cenário que a gente está vivendo. Não há dúvida, ainda mais ouvindo a forma como você colocou, dá uma urgência até dentro da gente. André, a última, para fechar e te liberar, os seus livros estão te chamando já, e seus alunos querendo sua presença. Que pergunta você faria ao Darcy Ribeiro, se pudesse ter o direito a uma pergunta para ele? Nossa, agora você me pegou. Eu teria uma pergunta, eu teria uma pergunta mais pessoal, certamente, em relação ao meu próprio trabalho, né? Porque é sempre muito difícil a gente escrever sobre a vida de outra pessoa. E eu me questiono muito se eu fui justo no que eu escrevi, né? Porque o trabalho acadêmico ele não é um trabalho simplesmente de reforçar verdades prontas, né? Ele é um trabalho crítico em muitos sentidos. Então, é claro que eu sempre falo isso, eu tenho um respeito enorme pelo Darcy Ribeiro, acho que o Darcy Ribeiro é algo que os jovens, mas sobretudo todos nós, né, não apenas os jovens, sobretudo nós brasileiros, devemos olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, porque é um exemplo inspirador, né? Mas eu teria muita curiosidade de saber o que ele teria achado das coisas que eu disse para ele. Talvez, sei lá, fosse me escrachar, me escorraçar, não sei, mas enfim, isso aí é uma coisa muito, muito pessoal. Agora, sobre a situação, eu diria aí, Darcy, a coisa deu certo, né? Ou nós andamos para trás, né? O que de fato, o que muda, né? Por que você falou tanto que nós tínhamos tudo para dar certo? Eu acho que nós temos e parece que nós não demos certo, né? Então eu acho que eu devolveria a pergunta para ele. O que deu errado? Eu gostaria muito de ouvi-lo nesse momento que a gente está vivendo, num novo século que ele não conheceu. O que de fato deu errado no Brasil, né? Eu acho que é isso que eu perguntaria para ele. E assim terminamos com essa pergunta no ar e com uma exclamação: que saudade de Darcy Ribeiro. Obrigado.